Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença, disponibilidade de estar aqui. Para quem não me conhece, né, me apresentando, eu sou Luísa Barbosa dos Santos, sou discente da UFRPE, sou discente do curso de licenciatura plena em História. Hoje eu estou defendendo meu TCC em formato de artigo, intitulado Construindo Pontes no Tempo, Estratégias para a Implementação de uma Educação Patrimonial em Abreu e Lima. Estou sendo orientada pelo Ricardo Pacheco. Bom, o que motivou a, a minha pesquisa em relação a essa temática foram motivações primeiramente subjetivas, né? Eu sempre fui muito apaixonada por história local. Eu tive uma experiência em museu, né? Eu também sou professora da rede privada de Olinda há mais de 4 anos. Então, eu estive constantemente em contato com a história local e também com a questão do patrimônio, da educação patrimonial, enquanto professora. E Abreu Lima, né, pouca gente sabe, é um município que tem uma história de emancipação recente, né? É um município que não tem nem 5 décadas de emancipação, mas possui uma história intimamente ligada com a história colonial brasileira. E aí, quando a gente olha para essa história local, quando a gente olha para esse patrimônio, enfim, a gente consegue, no entanto, encontrar algumas problemáticas em relação a ele, né? Dentre elas, a falta de instituições que preservem essa memória local, essa história local. Quando a gente acaba olhando para municípios circunvizinhos, isso não acontece, como, por exemplo, de Araçu, Recife, Olinda. Em Abreu Lima, a gente consegue ver realmente que há uma falta de instituições ali, um desconhecimento da própria população sobre a sua história local, sobre o seu patrimônio, tanto material quanto o imaterial. Tanto é que esse patrimônio cultural da cidade ainda é pouco explorado. Então, quando a gente foi lá para a pesquisa, por exemplo, né, na revisão bibliográfica, poucos eram os trabalhos que tratavam Abreu Lima enquanto território educativo. E isso aparecia mais em pesquisas de arqueologia do que propriamente história e outras áreas. E aí a gente tem a questão do patrimônio ser realmente pouco explorado. Isso acabou trazendo consequências, como o risco da perda desse patrimônio, que hoje, pelo menos, a parte material está em ruínas, e são espaços realmente que são poucos visitados, enfim. Apesar de que, recentemente, a gente teve um, uma iniciativa de resgatar tudo isso, enfim, da própria prefeitura, mas ainda é algo muito lento. Um risco também da perda de identidade cultural, né, visto que esse patrimônio ele não é preservado, ele não é valorizado, enfim, não é promovido. Isso acaba trazendo para a cidade dificuldades em atrair turistas, né? Abreu Lima é tido como uma cidade de passagem, não é uma cidade de parada, e isso acaba também prejudicando o próprio desenvolvimento local da cidade, né? Como eu falei, realmente existe hoje em dia uma iniciativa de colocar novamente Abreu Lima cultural, no círculo cultural, desculpa, pernambucano, de visita, enfim, mas ainda é algo muito lento. E aí a gente acredita que a educação patrimonial ela pode diminuir essa problemática, né? Ela pode reverter esse quadro, visto que a educação patrimonial pode ser considerada também como algo que pode promover, valorizar, preservar o patrimônio através de ações educativas. Bom, como objetivo geral do meu trabalho, eu quero propor, né, estratégias eficazes para trabalhar a educação patrimonial em Abreu e Lima, né, valorizando o patrimônio, engajando a própria comunidade para isso. Como objetivos específicos, eu estou tratando ali do conceito de educação patrimonial, os marcos importantes da educação patrimonial ao longo da história, principalmente no Brasil, analisando também a história do próprio município, a sua relevância histórica no contexto colonial brasileiro, e também estou propondo ali estratégias eficazes para trabalhar a educação patrimonial no município. Como metodologia, eu utilizei para o artigo a revisão bibliográfica, principalmente, né? Então, eu pesquisei em bancos de dados como Cielo, Acadêmico, repositórios de universidades, principalmente daqui, tanto a federal como a rural, mas principalmente a federal, por conta do curso de arqueologia, no banco de teses de dissertações, nas próprias publicações do IFAM, no site do IFAM, né? Na parte de periódicos, que me ajudou bastante.
As palavras-chave utilizadas para a pesquisa: Abreu Lima, patrimônio cultural histórico, educação patrimonial, enfim, o período de pesquisa, ele vai desde 2023, final de 2023 até início de 2024, e eu pude levantar, né, selecionar os materiais que seriam interessantes para compor a pesquisa. A maioria das pesquisas relacionadas a Abreu e Lima tratavam o território enquanto pesquisas relacionadas à indústria, FAC de 2014, enfim, como eu falei, eram poucos os periódicos que tratavam Abreu e Lima enquanto território educativo. E isso ficava a cargo mais da área de arqueologia, como eu falei, né? Quando a gente fala de Sede Maria Jaguaribe, que é a região onde ficava Abreu e Lima, aí é que a gente consegue resgatar mais um pouco da história local. E a observação participante, desculpa, é por conta da minha vivência também enquanto membro da comunidade, enquanto pessoa que está dentro dessa realidade, que está anotando, está vivenciando esse mundo ao redor, então não sou somente na região biográfica, mas estou inserida também nesse contexto, enquanto vivenciando, né, como eu falei, e acabou me trazendo perspectivas únicas de pesquisa também, em relação a isso. Dentro do meu referencial teórico, né, o meu artigo está dividido em 3 seções, dentre elas, né, a primeira, que é sobre a educação patrimonial, né, eu tentei trazer ali o que é essa educação patrimonial, de onde ela vem, no contexto brasileiro, enfim, autores que me auxiliaram na parte desse referencial teórico, sem dúvidas, né, a Horta, a Grunberg, a Monteiro, dentro do Guia Básico de Educação Patrimonial, a Sônia Florencio também, dentro das publicações do IFAM, né, diretrizes, conceitos, a própria Denise, o Pacheco, enquanto pensar em preservação e políticas públicas, e o próprio IFAM, enquanto autarquia ao longo do tempo. E aí eu trabalhei, né, a questão da década de 30, década de 60, e como isso foi mudando, as próprias publicações materiais, enfim, e a ampliação para o que seria patrimônio material até o imaterial. E aí eu tratei também de marcas importantes em relação à educação patrimonial no Brasil, dentre elas os primeiros seminários e os educacionais de museus e monumentos, mas também a questão do projeto Interação, as próprias publicações, debates e encontros que o IFAM e outras instituições, como o projeto Interação, vão promover para intensificar, né, a questão da educação patrimonial no Brasil, mas levando em conta também que é algo que já vem sendo trabalhado em museus desde antes da década de 80, 90. Enfatizei muito a questão do guia, né? Foi uma base na questão da construção do artigo, ali na parte do primeiro referencial teórico, destacando o papel que ele teve importante, os objetivos, também falando da noção de patrimônio, de bens culturais, as próprias etapas metodológicas que o guia traz, né, que é as etapas de observação, registro, exploração e apropriação, que acredito que, apesar de ter sido uma coisa da década de 80, 90, ainda vai ser utilizada nas publicações mais recentes do IFAM, como as de inventários culturais, inventários participativos, a questão da interdisciplinaridade também, que a educação patrimonial pode trazer, as próprias ações educativas que o guia propõe enquanto ficha, e a promoção também de algo como a cultura de paz, né? E no meu segundo referencial teórico, eu trabalhei a questão do passado presente em Abreu Lima, e aí autores como Flávio Souza, que escreveu o único e exclusivo livro sobre Abreu Lima, que é de Maricota a Abreu Lima, que eu não encontrei online, apenas fisicamente. Então, o próprio relato de viagem do inglês Coster, as arqueólogas Cláudia Oliveira, Rosemary Cardoso, da Federal, também me ajudaram a compor essa parte do referencial teórico. E aí eu consegui, desde Pernambuco no contexto colonial, falando sobre a chegada de Duarte Coelho, até a doação da Seis Maria Jaguaribe ao Vasco Fernandes de Lucena, falando sobre a região Jaguaribe, que é onde está hoje a parte do patrimônio material de Abreu e Lima, né, que é a Igreja de São Bento, as próprios resquícios do engenho, a ruína, enfim, a presença dos beneditinos, o próprio relato do Enzo eu consegui trazer, até as mudanças lá pelo século XIX e XX, de Abreu e Lima, tornando-se realmente cidade, desde um pequeno povoado, conhecido como Maricota,
até a sua própria emancipação. Passando pelos impactos da expansão urbana que aconteceram ali, né, pelas margens da BR-101, que é onde os bairros vão crescer e vão acabar, né, fazendo com que esse patrimônio fique mais ao interior, pouco preservado, e a especulação urbana, principalmente com a crescente industrialização, vão fazer esse patrimônio ficar mais excluído, né, pouco preservado. E eu sigo ali linkando para a minha proposta de educação patrimonial, que poderia, né, vir a reverter esse quadro se aplicada, né, já que o meu artigo está tratando em um projeto do futuro para aplicação, né, é uma proposta. Então, a última seção do artigo, que é Estratégias para Educação Patrimonial, eu intitulei o projeto de Inventariar Abreu e Lima, e utilizei autores ali como Figueiras, Nietzsche, Schifone, para pensar em inventários participativos, inventários de referências culturais, os próprios manuais do IFAM, o Manual de Referências Culturais, o Manual de Inventários Participativos, e ali eu deixei claro que, obviamente, existem desafios em pesquisar o patrimônio no Brasil, mas que, ao longo do tempo, desde a publicação do guia até aqui, a gente teve avanços, e esses avanços a gente consegue encontrar, por exemplo, a questão da possibilidade de trabalhar com inventários culturais, inventários participativos. O próprio DIG, enquanto Departamento de Identificação e Documentação, promove encontros, seminários, que vai culminar numa obra sobre inventário. Esses inventários participativos, eles têm o objetivo de trazer para a própria comunidade local, para os próprios indivíduos, a possibilidade de documentar, levantar, pesquisar e divulgar o que eles acham que seria patrimônio, o que eles acham que seria de valor para eles. Então, o público-alvo acaba sendo a própria comunidade. Então, a gente não tem mais essa coisa vertical, mais uma coisa mais horizontal, que eu acho que pode ser muito bem aplicada a Abreu e Lima, visto que na minha problemática eu comentei que existe uma falta de instituições que preservem esse patrimônio, então a própria comunidade pode ter engajamento de catalogar e fazer isso. Os próprios manuais trazem lá a questão das etapas, de como fazer, tudo bem prático, né? Desde o planejamento, a conversação sobre conceitos, as etapas de levantamento, coleta, as etapas de documentação, os guias, os manuais trazem fichas, até sugestões para como divulgar o trabalho que foi coletado e documentado. As fontes de pesquisa que se podem utilizar para tratar do que seria o patrimônio, tanto material como imaterial em Abreu e Lima. E aí eu acredito que seja relevante, sim, para trabalhar a educação patrimonial em Abreu e Lima, trabalhar com inventários participativos, né? Foi o que eu defendi ao longo do artigo. Então, é uma proposta de intervenção no futuro para ser aplicada. A gente acredita que tem assim, impactos esperados positivos para reverter aquele quadro de problemática. Pode sim ocorrer desafios, como por exemplo a questão de agariar recursos, apoio para viabilizar o projeto. E aí eu citei, né, no artigo a questão da Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo cultural que pode ajudar o projeto a sair do papel, né? Inclusive, recentemente, até pela Lei Aldir Blanc, inclusive dando crédito a esses desenhos que passaram ao longo do slide, de um projeto que foi aprovado de um aluno de design do IFPE, aqui, né, de Paulista, para trabalhar Abreu Lima em cordel, né? Então, ele fez essa parte da xilogravura, contou a história de Abreu Lima através de vídeos no YouTube, né? E esses vídeos estão sendo, inclusive, utilizados na escola do município, né? Então, por que não poder levar também esse projeto inventariar, né, para as escolas, onde professores possam ser capacitados, os alunos possam levantar, pesquisar, documentar e divulgar o que seria patrimônio para eles em Abreu e Lima. Então, acreditamos que a educação patrimonial ela pode ser, sim, trabalhada, né, através de inventários participativos no município de Abreu e Lima, e isso pode reverter o quadro de problemáticas como a questão dessa perda iminente de patrimônio, essa questão de perda de identidade, de instituições que não estão protegendo nem preservando o patrimônio, né? Então, a própria comunidade poderia se engajar, né? E a própria comunidade catalogaria, pesquisaria, documentaria o que seria patrimônio para ela. Então, é algo a ser aplicado no futuro, que acreditamos que seja positivo. Eu acredito que seja isso, estou com muito medo de ter passado aí o tempo, não sei se passou muito, se já passou, mas estou aberta a sugestões,
perguntas, críticas construtivas, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção, gente.